Foram coisas assim que eu fui vivendo, mana, que foram começando a fazer sentido. Lembra aquilo que você viveu? Lembra aquilo que você ouviu? Lembra como que você... É isso que você vai ter que fazer agora. Aí um belo dia eu tô aqui querendo ser feliz, igual Peppa na Poça, com a minha família, finalmente vou voltar ao Brasil depois de mais de 5 anos. E aí chega o dia do diagnóstico. O primeiro que não deu certo, o segundo que lá vai eu mais marido, e levei a minha Bíblia junto. Eu tenho até hoje essa Bíblia toda rabiscada, guardadinha bem ali. Eu já estou na outra. Todo ano, quando eu consigo chegar em Portugal, eu passo numa livraria cristã e compro uma nova para mim. Atualmente, eu estou nessa daqui. Muito boa essa Bíblia de estudo da conselheira. E aí, eu estou mais calminha, eu tive muito tempo para o Espírito Santo me acalmar. De novo, eu estou orando por aquele ambiente, que o Senhor transformasse aquele ambiente, e chega a minha vez. No que chega a minha vez, vou eu para uma salinha pequenininha, eu, o marido e a médica. A médica está sentada desse lado de cá, meu marido está de costa para a janela está aqui e eu estou aqui. Então, ela começa. Então, o resultado do seu exame é que você está com mama carcinoma encapsulado. Então, aquele carocinho, de fato, ele não... Olha o bicho disfarçado. O inimigo, ele se disfarça, gente. Vamos aprender aí, ele se disfarça. A gente tem que ter muito, muito pulso mesmo no mundo espiritual para não deixar ele ficar disfarçado na nossa vida. Para que coisa pior não se suceda, a gente precisa ter um sistema de alarme aqui, umas anteninhas, sabe? Anteninhas de alarme para quando vem de Deus, quando não é de Deus, que na hora em que ela está entregando esse diagnóstico, eu já começo a conversar em pensamentos com Deus, para não atrapalhar o que ela estava falando. Meu marido está aqui para tentar traduzir para mim. Eu olhei para aquela janela e disse assim: Senhor, o senhor está ouvindo o que ela está falando? Eu fiquei tão irada. Lembra, eu já tinha, com muita paciência, passado por todo aquele processo da tuberculose. Agora eu estava livre. E agora vai chegar mais uma doença para atrapalhar o meu encontro com a minha mãe. Sem contar que, de novo, a mais velha, agora é um outro processo que eu estou passando com a mais velha. E que eu, como mãe, né, nascida no território cristão, com toda aquela bagagem, mais um pouco para aprender, eu precisava de estar viva para concluir aquele processo e outras coisas mais. Eu disse, Senhor, só está ouvindo o que ela está falando? Eu estou aqui replicando o tom do meu pensamento. Porque, olha só, a mão ainda mexia. Você está ouvindo? Olha só, se isso aí que ela está falando não vem de ti, eu não aceito. Eu não aceito Geschenk é presente em alemão, né? Eu não aceito Geschenk do inimigo na minha vida, de Satanás. Presente de mau gosto, eu não aceito. E aí eu já me virei para a doutora e disse assim, tá, doutora, e agora? Quais são os procedimentos? Eu já agarra no mundo espiritual, já começou a agir naquela hora. Deus foi me preparando. Nem eu sabia que eu estava com tudo aquilo, gente. Nem eu. Na hora as coisas foram surgindo. Tá, doutor, e agora? O que nós vamos fazer? Quais são os procedimentos? Quando que a gente vai poder fazer? E aí ela me disse, olha, só é um carocinho, nós vamos retirar esse carocinho, depois nós vamos botar na biópsia, a depender do resultado da biópsia, com certeza você vai fazer alguma terapia. Aí ela falou todas as terapias, e uma delas, por exemplo, é que se viesse dos hormônios, né, lactose, essas coisas assim, prolactina, melhor dizendo, se viesse dos hormônios, eu precisaria de pelo
menos uns 10 anos fazendo terapia. Na hora que ela falou isso, Deus me livre, não aceito. Senhor, aí já voltei de volta para a janela. Senhor, eu não aceito. 10 anos é muito para ver a minha mãe. Eu não aceito. Eu preciso da bênção da mamãe. E aí ela marcou, né? Ó, vamos marcar para fazer a cirurgia e logo em seguida nós já vamos botar uma prótese e só ia ser um lado, tá? Uma única prótese eu ia receber. Já vai sair de prótese tudo, né? E só é um carocinho. Gente, é muito bom a gente sempre ter alguém. Deus usa, mesmo quando o seu médico ele não é cristão, às vezes Deus precisa usar ele para transmitir prudência para a gente. Porque se essa minha médica, a clínico geral, não fala comigo, sinceramente falando, gente, se eu tivesse feito a cirurgia nessa clínica, provável que eu não estaria mais viva, provável que eu não, que eu teria, que os caroços que foram descobertos na segunda clínica, que não foi na primeira, de repente agora eu tenho 12 no horário, no sentido 9, 10 horas do seio, que eles falaram, né? Todos micro, pequeniníssimos, todos de prontidão que uma prótese iria estar cobrindo aquilo ali. E aí depois, é recidiva. Não era recidiva. Foi o que ficou e ninguém viu. Mas Deus usou a minha clínico geral, que já era paciente, não por causa da gripe. Lembra que o câncer é a gripe para nós aqui agora, tá, gente? Que não era paciente exatamente de gripe, mas porque ela tinha cisto, então todo ano ela estava lá fazendo a punção para ver se estava tudo bem. Ela disse, você tem problema com distância? Eu falei, tenho não. Você sabe dirigir? Eu disse, sei. Ela disse, então eu vou te encaminhar para uma clínica, porque essa clínica aqui, eu não sei, eu não... No popular, o santo dela não ia com o santo da clínica, né? No popular falando. Não sei, eu não sinto uma paz nessa clínica, não. Olha, uma ateia falando isso, gente. Ela disse, eu vou te encaminhar para uma clínica evangélica na cidade de Gelsenkirchen. Lá você vai amar. E tem que ser com o doutor Abdala, que é o chefão da clínica. É um estrangeiro. E realmente, aquele homem, se ele não for cristão, ele tem tudo para ser. Porque o homem é um pai na terra, com muito amor, muita calmaria, profissionalismo e muitíssima experiência. Toda a clínica lá é formada por cirurgiões estéticos. Então, fosse pela mão dele, fosse pelos outros, a cirurgia ia ser estética. Não ia ficar marcada nem nada. Chegando lá, o pessoal, meu Deus, mas não tem cara de câncer, a gente só acredita porque está aqui no documento da primeira clínica. Mas então vamos fazer mais exame, toma ali mais pulsão, e pulsão agora no outro seio. Eu fiquei igual uma peneira. Assim, parecida com uma bonequinha toda costuradinha, né? Mas foi necessário, e na primeira clínica fizeram aquela coisa lá com aquele exame da mama, como é que tá o nome? A mamografia. Então eles não fizeram mais na segunda, mas eles disseram assim, gente, eles falaram assim, minha filha, você já sofreu demais com todos esses exames. Nós vamos fazer um último exame, mas é indolor e é muito melhor que a mamografia, porque ele atinge essas áreas já aqui, ó, que a mamografia não vai até lá. E aí nós vamos ver. Eu estou desconfiada aqui, um dos médicos falando comigo. Estou desconfiada aqui de umas coisas, eu quero ter certeza. E a desconfiança dele deu em positivo. Tinham outros micro, mas muito micro mesmo, bem pequenininho, caroços, no sentido 9, 10 horas, totalizando aí seus 12 caroços. E graças a Deus não foi nada, não migrou para a costa, que ele disse que se tivesse migrado seria muito, muito difícil o tratamento, muito difícil a cura. Estavam todos
localizadinhos ali, quietinhos. E aí foi quando eu olhei para a situação toda, eu estou pensando na minha mãe, eu estou pensando nas minhas filhas, eu estou pensando nas pequenas que ainda estão em fase de sair do modo bebê para o modo criança mais crescidinha. Eu disse assim, doutor, tá no seio todinho, né? Tá. Disse, vamos tirar o seio, mas você não quer salvar nem o bico da mama? Eu disse, não, vocês não falaram que vocês reconstroem tudo? Eu disse, sim, minha filha. Eu disse, então, olha, doutor, o que veio na minha mente nessa hora? Eu tirei o emocional de lado e pensei pelo racional. Esse seio já me serviu até aqui. Graças a Deus, ele já amamentou 3 crianças. E agora ele está doente. Então, eu não quero saber de notícia daqui para frente. Já queremos cortar o mal pela raiz. Como era muito pequenininho o meu seio, né? Eu disse, não tem como, né, doutor? Vamos tirar. E se você é isso mesmo, eu disse, é isso, doutor, vamos tirar. Tudo bem, vamos deixar pele, né, para o caso de precisar reconstruir, para a reconstrução da mama. E como o seu seio é tão pequenininho, o tamanho da prótese que nós temos aqui, o tamanho P é maior do que o seu P. Então, nós vamos te dar outra de presente. Você vai sair com os 2 lados, mas primeiro vem a cirurgia e após 6 meses vamos começar com a reconstrução da mama. Tá certo. E aí, nesse período todo, nesse ínter, vai e vem, dentro da nossa cidade para lá, o que aconteceu, né? Bom, agora eu estou em casa, o que eu preciso fazer? Então, uma das coisas que eu achei interessante em mim, que eu digo que foi Deus, é que de repente eu não tive vontade de ficar contando para as pessoas, porque geralmente eu sou falante, eu não tenho assim, vamos dizer assim, eu não tenho muito de ficar guardando, não, sabe? Por exemplo, até na tuberculose, Deus e o mundo sabia o que tinha acontecido comigo, né? Mas também, em compensação, eu não tinha paz. Paz para dormir, paz para fazer as minhas coisas. Era o tempo todo pessoas preocupadas, curiosos e preocupados, mandando mensagem como é que eu estava, né? Às vezes eu brinco assim, tinha aqueles lá que perguntavam para saber se eu já morri mesmo, né? Porque tem também os torcedores contrários, gente. A gente precisa ter prudência, né? Então era muito cansativo e como eu estava assim, cansada de descobrir doença, eu precisava fazer as coisas que eu precisava fazer e as coisas estavam me atrapalhando. Eu acho assim que dentro de mim deu aquele cansaço de dizer, menina, corre, corre, corre que o teu tempo é curto para fazer as coisas. Então a primeira coisa que eu perguntei assim para Deus, uma das minhas coisas foi, Senhor, eu queria saber assim do Senhor, se o Senhor vai me levar, só vai me deixar. Né? Porque, a depender da situação, eu preciso preparar minha casa, eu preciso preparar minha família, eu preciso que o Senhor me prepare, né? Para que tudo fique bem, fazer umas aulinhas express aqui de como que o marido ia sobreviver, mas ao mesmo tempo, gente, assim, eu não me lembro de ter parado para chorar. Não que não seja normal chorar, claro que é. Cada um sente de uma forma. Mas eu digo que assim que eu estava muito cansada mesmo, e eu estava mais para querer resolver o problema do que para chorar. Talvez chorar depois, quando tirasse as botas das batalhas. São muitos inimigos que a gente tem que vencer, né? Quando a gente está no processo, a gente percebe que vai vindo tanta coisa e a gente tem que ir rompendo uma coisa após a outra. São detalhes, né? Tem uma hora que você pensa, meu Deus, eu não tenho tempo nem de chorar, que é isso? Esse caderninho tem que existir para a gente ir colocando tudo, porque depois a gente nem se lembra de muita coisa que aconteceu, né? É muita coisa. Mas deixa eu te falar, a gente tem só mais 10 minutos, então eu quero te pedir assim que, se conseguir, né, resumir aí um pouquinho, só para a gente chegar no como está hoje, né? Para a gente entender esse finalzinho aí,
Tá sendo uma bênção te ouvir, muito, eu amo te ouvir. Uhum, Calma, gente, uhum. mas nós temos só mais 10 minutos. Aí fala com a gente aí como é que você conseguiu vencer isso tudo com essas preparações aí. Bom, eu vou tentar, tá? Eu vou tentar. Eu vou tentar. Vamos ter que marcar uma outra, mana. Qualquer É, coisa a gente marca a parte. podemos fazer, Então porque querendo ou não, testemunha é uma aula a gente do, do que não prestou, né? Que é para a gente falar para a irmã. É assim, é um caminho encurtado do deserto que a gente passa para as manas da gente. Então é muita coisa, mas assim, quando você está passando por um problema assim, a primeira coisa que a gente deve tirar é o nosso campo emocional, de reta, e deixar a razão. E falar com Deus o que você quer que Ele faça. Por que você quer que Ele faça tal coisa? Quando você vai fazer uma petição para Deus, é interessante, muito importante, que a gente não se esqueça. Cadê? Eu tenho até anotado aqui. Da nossa palavra, forte. da nossa palavra de honra. A pergunta é forte. A gente precisa ter palavra de honra. A gente não pode botar o campo emocional quando vai conversar com Deus, porque no desespero a gente pode prometer fazer coisas que a gente, depois de receber o milagre, a gente não vai conseguir cumprir. Então, a gente precisa ter palavra de honra. E outra coisa, Deus, ele se importa, a gente precisa se importar com o que ele se importa. No meu caso, eu me importei com a minha família. Família também é parte do reino de Deus. As almas da minha casa importam. Então, você precisa ter em mente, não vá com o seu emocional falar com Deus. Não vá interceder com o emocional ativo, porque você corre o risco de mentir para Deus. Dizer uma coisa que na verdade não está no seu coração. Talvez ali naquele momento, mas depois, quando passar, você vai esquecer de manter o seu acordo. O meu acordo era a minha família, e meu acordo está sendo cumprido até hoje com muito carinho, com muito estudo, com muito esforço. Eu diria que toda família deveria ter uma universidade da família dentro de casa. Muitos livros, muita leitura, campanha da família aos domingos, leitura com a família, conversa com a família a respeito de assuntos, resolver em família assuntos pendentes, talvez uma falta de perdão, um pecado oculto, um pedido de perdão. Tudo isso é dentro de casa que se forma. Então, essas preocupações eram as que eu tinha, então tem que fazer autoanálise da gente para vencer e continuar vencendo. Tá, agora eu fui curada. Continua no gerenciamento das tuas prioridades. Quais são as tuas prioridades? O que foi que você prometeu para Deus? A limpeza na agenda da gente é muito importante, porque há sugadores gratuitos da nossa energia, desnecessariamente falando. Então, a gente vai ter que aprender a dizer não, porque a gente tem que ganhar tempo. Eu aprendi isso foi no câncer. Não, não, porque isso aqui vai consumir o pingo de energia que eu tenho, que eu preciso focar na minha casa, focar nisso com Deus, minha conversa com Deus. Nada pode ofuscar isso. Então, aprender a dizer não, amar a si mesma, para então amar o próximo, né? Com a tua força. Como é que você vai ajudar o outro se você não está tendo aquela força naquele momento? A gente, assim, tem muitas pessoas neste mundo fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo. A gente precisa descansar. A gente não é Deus. A gente não é onipresente, onisciente, onipotente. Nós não somos carne e osso. Carne e osso. Para essa matéria continuar existindo, nós precisamos preservar ela. Isso está no nosso campo, está na nossa jurisdição fazer com sabedoria e com a ajuda de Deus, né? Então, quando a gente vai falar com Deus, vocês gravem aí, Salmos 139, 13 e 16. Deus é o que tem o manual de instrução do nosso corpo. É lá que está escrito.
Porque ele tem um manual de instrução do nosso corpo, isso significa que se um órgão está doente, você pode pedir para ele mexer no manual de instrução do nosso corpo. Se nós estamos com alguma coisa que a gente sabe, ou pelo menos a gente desconfia que não vem de Deus, seja o que for, Deus tem um manual de instrução do nosso corpo. A gente tem que continuar, por exemplo, tanto dentro das batalhas, que eu já falei do câncer, a canção lá do Te Agradeço, né? Durante e depois das batalhas, uma forma de gratidão é contar para Deus, é contar o que ele fez na sua vida, conforme está em Crônicas, 1 Crônicas 16:8. Deus, você não deve se preocupar nunca como vai ser daqui depois da cirurgia. Deus, você simplesmente faz a sua petição e entrega o documento na mesa do papai. E descansa por esse lado de dizer, essa tarefa, checklist foi feita. Vou fazer a outra enquanto ele não responde. Deus, ele respondeu as minhas perguntas, ele achou de bom tom que eu continuasse do lado de cá cuidando das meninas, e a gente pode outra hora fazer a live para falar como é que foi esse processo, que foi muito bonito. De novo, ele usou uma pessoa da Deus e Amor para entregar esse recado, né? Lindo e maravilhoso. E cá estou eu, Mana, vai fazer 10 anos agora, no aniversário do meu sogro, 2 de setembro, 10 anos, que o papai me curou na mesa de cirurgia, e eu não precisei fazer terapia nenhuma. Glória a Deus. Olha como Deus ele se preocupa com as nossas preocupações. Sim. Eu não precisei, terapia nenhuma atrapalhou. Foi preciso para atrapalhar o que eu precisava fazer, porque não demorou muito, a minha mãe partiu. E o mais bonitinho de tudo foi, apesar de que a minha mãe não lembrava mais de ninguém, Deus permitiu ela por 5 minutos, lembrar do meu nome. Que lindo, né? No dia que eu vi ela, que eu cheguei em Manaus, que eu fui com a minha família, ela ficou muito agitada, muito feliz, falava o meu nome, horas esquecia, horas voltava, mas ela não largava da minha mão e ela botava uma das mãos, era no meu joelho. Não sei, eu vou lá na Bíblia caçar, mas ela botava as mãos no meu joelho. Cantou comigo, já estava cega, né? Que infelizmente são coisas que acontecem. E ela abençoou todos nós, proferiu palavras de bênção sobre a minha cabeça de joelhos, as minhas filhas e o meu marido também. Então, o valor que é a bênção de um pai, de uma mãe, é muito, muito importante para o que você vai fazer no futuro. Ela Deus foi para Deus. A sua vida, aquilo que você desejava, né? Você desejava. Aquilo, você vê como Deus faz? Outra coisa que Deus fez que foi bem interessante. O sutiã, que eu já falei para você. Aqui, quando você faz a mastectomia total da mama, né, você tem direito a umas receitas especiais para você não ter que pagar o olho da cara, se fosse comprar sem receita. Então, isso é passado pela ginecologista e você vai numa loja específica, que eu brinco que é a loja das despeitadas, ou seja, as que não tem mama. E aí, eu chegava lá naquela loja e eu olhava toda aquele sutiã, gente, parecia o sutiã da vovozinha de 100 anos, sabe? Eu dizia, gente, mas eu sou jovem, eu vou namorar meu marido com um negócio desse. Não é de Deus, não, gente, pelo amor do amor. E aí eu preocupada, olha só, o nosso pai, ele se preocupa com a gente, até com o que a gente pensa. Sim. Ai, mana, eu disse, pai, bem que o senhor podia, né? E o sutiã, mesmo a gente pagando, assim, com o seguro ajudando, ainda era caro. E um caro feio, gente, pelo amor de Deus. E eu não usava mais os sutiãs normais das lojas, né? Já tinha que ser um apropriado por conta da prótese, que eu vou até mostrar aqui para vocês, meninas. A prótese é essa daqui, ó. É igualzinho uma mama, ó. Essas próteses, eu tenho duas por conta de, nem na loja das despeitadas, o P ser do tamanho do meu pé.
Então, eu sou, assim, a raridade que recebe 2 receitas para 2 próteses, né? E essas próteses, elas são colocadas, ó, hoje, olha, o sutiã hoje presta, na loja das despeitadas, tá? Esse sutiã é bonitinho, eu gostei muito dele. Isso é para vocês entenderem que para tudo tem solução, entendeu, gente? Para tudo tem solução. Aqui nesse lugar é que você pega e coloca a prótese que vai ficar como se fosse o seu seio normalzinho e você vai sair feliz da vida na rua. Ai, mas e o meu marido? Você tem que já começar a ter uma autoestima maravilhosa. Simples assim. Porque se teu marido vê tua autoestima, todo o resto não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. É importante manter a autoestima, a confiança em Deus, a filha que você é em Deus. E Deus vai fazer o resto. Ele vai dar um jeito pro seu marido te adorar, assim, de que você adorar no sentido, não é, se vocês entenderem. Continuar Gostar de você. Continuar amando. Nossa, eu fiquei, para ser bem honesta, eu acho que meu prestígio aumentou depois que eu virei mocinha, assim, a mocinha de um lado de seio e só, né? E aí, Deus, o que que ele fez? Eu, na preocupação, disse bem que só podia usar os estilistas das lojas normais, né? Para trazer sutiãs, assim que tivesse bojo, removível, porque eu poderia colocar a prótese lá e eu poderia usar um sutiã mais bonitinho, né, papai? Porque esses dessa loja aqui eu não estou gostando, não. Gente, não demorou muito. Estou passeando lá pela H&M da vida, a primeira coleção que nunca tinha existido até então. Está lá diante dos meus olhos, o sutiã, R$ 7,99. Um desse daqui, eu acho que eu já cheguei a pagar uns 40 e poucos euros, mais ou menos. Isso porque a receita é médica e uma parte o seguro de saúde paga. Tu imagina se não pagasse. Então, assim, passei a consumir o das lojas normais, sem precisar estar gastando caro com a loja, né, das despeitadas. Isso o Senhor também fez por mim, cuidou de mim, assim, me ajudou a cuidar aqui em casa. O assunto da minha filha, resumindo, foi encontrado. Passei mais uns anos pela frente e o Senhor, assim, me deu a graça de continuar viva, porque mais para frente uma das nossas filhas sofreu uma doença grave que levou ela ao coma, e essa doença praticamente levou ela da gente. E Deus, de novo, pano para outra live. De novo, Deus veio e interviu, disse o que ele ia fazer, como ele ia fazer, e assim ele fez. E hoje essa filha, ela tem um pouquinho mais de 16 anos, ou de 15 anos. E é a segunda de 3 filhas que a gente debutou, faltando só mais uma. Que foi uma das coisas também que eu pedia para Deus: Senhor, eu tenho vontade de ver a minha 4ª geração. Eu quero ser aquela mãe, eu sou aquela mãe toda vintage, gente. Moderna, moda antiga. Eu quero ser aquela mãe que vai ver as minhas filhas terminar os estudos, namorar, noivar, casar. Eu vou ver até a minha 4ª geração, porque eu sou essa, Jesus. Você está entendendo? Desde pequenininha, o desejo do meu coração sempre foi viver muito. O médico, quando veio me dar o diagnóstico da biópsia, ele disse: minha filha, não era você que era aquela mãe que queria muito ver as suas filhas crescerem, debutar? Eu já tinha debutado uma, ainda faltava 2 na época. Debutar elas, vê-las se formarem, namorarem, noivarem, casarem, ver se a sua primeira, segunda, terceira e 4ª geração. Eu falei: mesma, doutor, mas por que o senhor está falando? Ele disse: parabéns, minha filha. Você foi curada na mesa de cirurgia. Amém. Você vai viver muito. Dessa doença você não morre mais. Tu acha que eu escutei Deus ou tu acha que eu escutei o papai nessa hora? Então, para você ver, mano, coisa maravilhosa é ser filha de Deus. Gente, se vocês ainda não convocaram, se vocês ainda não internalizaram que Deus é pai, e que se vocês não tiveram um bom pai, ou se vocês nunca tiveram, se vocês foram filho órfãos de pais vivos, que nem eu fui um dia, gente, chama a Deus, faz a cerimônia com ele. É muito simples, é trazer: Senhor,
Eu quero que o Senhor seja o meu pai. Abre essa boca e fala, eu quero que o Senhor seja o meu pai. A partir de hoje, o Senhor é o meu pai. Gente, depois vocês vão contar pra gente, pra mim e pra Mana, o que vocês vão viver. E tem mais, gente. Tem mais. A partir desse momento, vocês não têm mais uma irmã em Cristo, naquele sentido lá. Ah, paz do Senhor, irmã em Cristo. A paz... Mana em Cristo. Sabe por quê? Que a gente tem que internalizar que nós somos família, que nós podemos contar umas com as outras. Sim, pode ser que uma não possa do jeito que a gente precisa, mas nós temos muitas no mundo inteiro que a gente pode contar. Eu mesma estou no congelador alemão, contando com as manas aí no Brasil, contando com as manas lá em Portugal. Tudo pelo telefone a gente vai se resolvendo, a gente vai orando, a gente vai encorajando umas às outras. A gente não está sozinha, gente. A gente não está sozinha. E experimenta conversar com Deus. Não precisa de muita merambolice, não. Ó, Senhor excelso, magnânimo. Ele é gente como a gente nessa hora. Que bom que nós temos, né? Esse Pai maravilhoso, esse Deus. Meninas, nós estamos despedindo dessa live. Eu não posso deixar ela falar mais, porque a Amanda tem ponto, gente, para uma live de 3 horas. Eu sei que ela tem bagagem, ela tem histórias, ela tem... Mas eu tenho um compromisso agora. E eu, assim, tirei aqui desta live, tirei alguns pontos. Eu anotei aqui, porque eu quero carregar comigo, né? E o primeiro ponto que eu coloquei aqui, troque o nome do seu problema. Eu não sei o que você está enfrentando de problema, mas já fica essa dica da live. Troque o nome do seu problema. Segundo ponto que eu anotei, conheça o seu Deus. Porque quando você conhece o seu Deus, você sabe que ele é sempre maior do que o seu inimigo, do que a sua doença, do que o seu problema. Terceiro, seja voz espiritual no mundo espiritual. Porque muitas vezes nós nos calamos, aceitamos e não vamos contra o que vem contra nós. Nós, tá bom, é para mim mesmo. Não, vamos nos posicionar como voz profética. Anotei que a fé é ter gratidão antes da vitória. Já vamos celebrando a nossa vitória antes que ela chegue. E eu anotei também, um que me chamou muita atenção, é que Deus presta atenção em nós. E nós não precisamos ser perfeitas para isso. A Mana falou que ela não é uma levita, né, de adoração no altar e tudo, mas que no simples louvor dela, o Senhor observa. Então, eu encerro essa live hoje com essas dicas, meninas, agradecendo muito, Mana. Vamos marcar a segunda parte, para a gente deixar você falar mais um pouco, eu tenho certeza que as mulheres amaram te ouvir. Eu amei conhecer um pouco mais ainda da sua história, que eu não sabia, né, de uma parte. E eu agradeço demais esse tempo que você dedicou a nós aqui nesta manhã e que o Senhor continue falando ao coração das mulheres, ao nosso coração. Pastora Aline chegando aí, beijo no seu coração, mulher de Deus. E hoje, manas, hoje é o dia que a gente comemora a ascensão de Cristo, né? Olha, o nosso irmão mais velho já foi para lá organizar a casa para nos receber, mas enquanto aqui na Terra a gente estiver vivendo, vamos viver com sabedoria, equilíbrio, né? Evitando tudo aquilo que nos faz ir tomar café com Jesus mais cedo. Não que a gente não queira, mas se o Senhor promete vida longa para a gente, cabe a nós proteger essa nossa vida aqui na Terra, né? E mantenham a mente ocupada, não importa qual o problema seja, mantenha a mente ocupada, anotem aí Romanos 12, de 1 a 3, Filipenses 4, do 8 ao 9. Esses 2 versículos é para vocês manterem o máximo que puderem a mente de vocês com coisas boas enquanto vocês estão passando por problemas. Faz artesanato, conversa com uma amiga, vai fazer alguma coisa na rua, vai ajudar alguém, se você é da área de ajudar alguém, que todo mundo tem um dom, né? Saia com a sua família, sai de vez em quando da área, da zona onde está o problema, vá distrair a sua mente, cante, 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 ouça, 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 mas pelo amor de Deus, essa mente precisa ser educada a desfocar do problema. Amém.